Viva está com a Hora da Verdade. A nossa convidada é Maria do Carmo Fonseca, é médica, cientista, investigadora, foi Prémio Pessoa em 2010 e é Conselheira de Estado por indicação do Presidente da República, António José Seguro, de quem foi, de resto, mandatária nacional na candidatura a Belém. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a Maria Lopes, jornalista do Público. Bem-vinda. O que é que faz com que uma cientista premiada como a Maria do Carmo Fonseca sair do seu laboratório e da sua zona de conforto e aceda a ser Conselheira de Estado, o órgão político de consulta do Presidente da República? Muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui e é um enorme prazer poder responder a essa pergunta, porque realmente, primeiro, eu própria me coloquei essa questão e segundo, todos os meus colegas me colocaram essa questão também e a resposta para mim é muito clara, é que eu sinto a responsabilidade como cientista de levar a ciência mais próxima das decisões políticas e, sobretudo, levar a ciência mais próxima da sociedade, de todas as pessoas que vivem em Portugal, fazê-las pensar para que é que serve a ciência, para que é que serve fazer ciência em Portugal e o que é que os portugueses devem pensar sobre a ciência, sobre os seus cientistas e o que fazer com essa ciência e o progresso dessa ciência. E como é que se faz isso num órgão como o Conselho de Estado, que é um órgão de aconselhamento do Presidente da República? Eu considero que a minha presença no Conselho de Estado me está a abrir portas como esta hoje. Provavelmente, se eu não estivesse no Conselho de Estado, não me teriam convidado para vir a este programa. Claro que no Conselho de Estado a minha intervenção é apenas falar e expressar as minhas opiniões diretamente ao Sr. Presidente da República, mas o que eu espero é que esta posição me dê mais visibilidade e que me permita falar a outro tipo de audiências. Ou seja, usar o facto de ser um membro do Conselho de Estado para chamar a atenção das pessoas mais para a ciência, certo? Exatamente. E com esse chamar de atenção, o que é que quer levar às pessoas? O que é que mensagem da ciência quer transmitir à sociedade civil? A principal mensagem é a relação de confiança entre a sociedade e os cientistas, quem faz ciência e o produto da ciência. Porque, paradoxalmente, depois da pandemia do Covid, o que se verificou foi uma desconexão entre a sociedade e os cientistas. Durante a pandemia, houve talvez um excesso de exposição de vários cientistas que estavam todos os dias a aparecer nos vários meios de comunicação social, a falar. Nunca tinha havido tanto cientista em horário nobre. Nunca tinha havido tanta exposição a tantos cientistas. Por outro lado, a pandemia conseguiu-se resolver muito rapidamente, graças aos avanços da ciência. No entanto, e por isso é que eu digo que isto é um paradoxo, o que é que aconteceu após a pandemia? Começámos a constatar em todo o mundo uma desconfiança das pessoas relativamente à mensagem dos cientistas. Deixaram de acreditar. Eu não gosto de usar a palavra acreditar porque em ciência não se acredita. Confiar. Em ciência testam-se hipóteses. E nós temos que transmitir esse grau de incerteza às pessoas. Nós não queremos dizer esta é a verdade absoluta. Se eu digo que as vacinas são boas, toda a gente deve ser vacinada. Não de todo. Não é esta a postura que os cientistas devem ter. Nós devemos explicar quais são as evidências de que realmente as vacinas têm benefícios relativamente aos riscos, porque não há nada completamente desprovido de risco. E o que acontece é que as pessoas deixaram de confiar, como muito bem disse, de uma forma tão aberta e tão... eu diria aberta, de uma forma aberta, neste conselho de que é importante as pessoas vacinarem-se, não só para a Covid,
mas sobretudo para doenças que estavam erradicadas. Para as doenças que estavam em vias de erradicação. Sim. Estamos a falar no sarampo, que está a voltar pela simples razão de que há cada vez mais pais que optam por não vacinar as suas crianças e, portanto, o que é que está a acontecer? Porquê é que houve este afastamento? E essa é a principal razão. E porquê que acha que houve? O que é que atribui esse afastamento? Há várias razões que têm sido apontadas. Outra vez, eu reforço que em ciência não há a verdade absoluta, há várias hipóteses. Uma das hipóteses é que as pessoas, concretamente no caso da informação relativa à Covid, eram confrontadas com as evidências científicas, mas também eram confrontadas com opiniões com desinformação também. De pessoas do seu próprio círculo. E, obviamente, quando se faz uma vacinação em massa, claro que há casos em que há reações desfavoráveis. Já se sabe isso. A evidência científica é que, no cômputo global, a percentagem há sempre uma percentagem de reações desfavoráveis. Mas se essa reação ocorre numa pessoa muito próxima, num vizinho ou no filho de alguém que a pessoa conhece, isso tem um impacto muito maior. E depois houve outro grande fenómeno muito importante, que foi a maneira como as pessoas se tornaram mais dependentes das redes sociais para obter informação. E nas redes sociais há um grande problema, que é o algoritmo privilegia informações controversas, informações que geram polémica, informações que são emocionalmente muito impactantes. Isso faz com que a informação científica baseada em evidência seja pouco interessante, não é favorecida pelo algoritmo, e tudo o que seja uma informação bombástica, controversa, chega a cada vez mais pessoas. Isto é uma das razões que se atribui a que as pessoas começam a receber muita influência pelas redes sociais e, apesar de, quando se lhes pergunta, confia nos cientistas, dizem que sim, mas depois, quando se lhes pergunta, acha que as vacinas implicam um risco para a saúde das crianças, dizem que sim também. Tudo fruto das redes sociais. Temos aqui a ciência a combater, ou a ter que combater não só quem faz esse tipo de desinformação nas redes sociais, mas o próprio funcionamento das redes sociais, que na verdade até foram desenvolvidos cientificamente. Nem mais. E por isso é que eu acho que a ciência, quando me estava a perguntar porque é que a ciência agora, porque é que eu acho que é mais importante ainda do que no passado haver mais cientistas a falar na comunicação social, exatamente porque nós não podemos ir contra as redes, mas nós agora temos que entrar no modo como vivemos hoje e sermos capazes de comunicar informação científica de uma forma que seja tão apetecível como a desinformação. Também com a linguagem utilizada nas redes. Linguagem mais simplificada, ou seja, a ciência tem que se traduzir a si própria para que os tem que se aproximar, não pode ser, a ciência não pode estar confinada a um grupo elitista de intelectuais que sabem tudo e vêm explicar a quem não sabe, não é nada disso. Os cientistas são pessoas como qualquer outra, que têm uma profissão em que se dedicam e se tornam especialistas numa determinada matéria. Outro fator muito importante é os cientistas
começarem também a dialogar com as pessoas, as personalidades que são muito ativas nas redes sociais, porque eu não estou a ver os cientistas entrarem nas redes sociais. Vários influencers. Não é a maioria da personalidade dos cientistas, não é. Há alguns que sim, mas a maioria não é compatível. No entanto, se os cientistas se aproximarem mais dos influencers das redes sociais, quer influencers mais comerciais, quando eu digo comerciais que dão opiniões sobre aquilo que a pessoa deve comprar ou não comprar ou fazer no dia a dia, mas também personalidades que influenciam, por exemplo, no aspecto religioso, no aspecto ético. Há grupos de pessoas que seguem de uma forma muito fiel determinados grupos, e era importante que essas pessoas tivessem mais contacto com os cientistas para que a informação científica se tornasse natural dentro das redes. Não é o nosso inimigo, é levar mais ciência. Democratizar um pouco a ciência. Nem mais. Já esteve num único Conselho de Estado com António José Seguro. Eu não lhe vou perguntar o que é que disse ou o que é que ouviu, mas que faça essa mensagem toda que quer passar e que nos está aqui a dizer. Que impressão é que lhe deixou um momento tão eminentemente político e tão diferente da sua área, em que, por exemplo, se falou de segurança e defesa? Quer dizer, no meio daquela mensagem eminentemente política, até se calhar um bocadinho técnica, não na sua área, como é que conviveu com tudo aquilo? Tenho que lhe dizer que convivi mais à vontade do que estava à espera. E o tema foi particularmente apropriado à ciência. Na verdade, eu penso que haverá poucos temas onde a ciência agora não seja importante. Porque todos os grandes desafios que a sociedade está a enfrentar hoje em dia vão depender da ciência para ser resolvidos. Por exemplo? Por exemplo, as alterações climáticas. A segurança, a defesa e segurança. É mais do que óbvio para toda a gente que, para nós mantermos a soberania de um país, para não sermos invadidos por alguém, é preciso que tenhamos tecnologia. Tecnologia implica conhecimento, tecnologia vem da ciência. A ciência hoje e não só hoje, mas hoje torna-se mais evidente uma total dependência do progresso e da independência das nossas sociedades, do conhecimento científico e da capacidade tecnológica do país. Quem tem mais conhecimento científico vai dominar, quer em termos militares, quer em termos económicos. Não é por acaso que o país que fez um maior aumento no investimento em investigação desde os anos 2000, portanto, nos últimos 25 anos, foi... Na Europa? Não, no mundo. Nos Estados Unidos? Não, Rússia? Não. China. Ah, sim. China teve um crescimento em flecha nos últimos 25 anos no seu investimento em ciência. O resultado é onde está hoje. Economicamente, militarmente. E isso, a seu ver, tem os seus perigos? Não tem os perigos, é como vivemos. Não tem perigos nenhuns. Só reflete a importância da ciência em todos os aspectos. Se falarmos de saúde, precisamos de ciência. Se falarmos de segurança, precisamos de ciência. Se falarmos em alterações climáticas, precisamos de ciência. Se falarmos em como nos vamos preparar para as tempestades e os eventos extremos, os fogos, precisamos de ciência. Às vezes mesmo sem nos apercebermos, não é? Está sempre a ciência subjacente. Exatamente. E o ambiente político é propício para perceber
essa mensagem de que a ciência é precisa para tudo, para todas as áreas, para todos os campos? Eu acho que é óbvio. Eu acho que é óbvio e que os políticos tenham essa consciência como pessoas inteligentes e informadas do que são. Agora, também é verdade que, tal como nas redes sociais o algoritmo privilegia as mensagens bombásticas e polémicas, há determinadas agendas políticas que também gostam de privilegiar essas mensagens. E eu não quero pensar que os políticos não têm consciência da ciência, mas podem optar por seguir essas tendências. Estamos a falar de quê, por exemplo? Para ser mais concreto. Estamos a falar, não vamos falar de Portugal, vamos falar dos Estados Unidos, onde é muito óbvio que há uma partidarização da atitude perante as vacinas, que há claramente... E o desinvestimento também, não é? Em relação à ciência. Esse é o outro aspecto, o investimento e a decisão do investimento, que é... Antes do investimento, eu queria deixar claro esta questão, que é muito óbvio agora quando se ouvem intervenções de determinados políticos dos Estados Unidos que falam muito pondo em causa vacinas, e depois temos outra facção política que põe em causa tudo o que os outros dizem e que parece que se eu sou de um grupo tenho que ter esta opinião relativamente às vacinas, se eu sou do outro grupo tenho que ter a outra opinião relativamente às vacinas. Isso é extremamente perigoso, porque isso é a antítese da ciência, é deixarmos de ser críticos. Independentemente das minhas convicções políticas, eu tenho que manter uma atitude crítica e olhar para a evidência e ser eu própria a argumentar com especialistas qual é a evidência em relação a um determinado facto ou por oposição a esse facto. Os investimentos já é outro aspecto, porque os investimentos têm que ver com prioridades e os investimentos em ciência são feitos a vários níveis. Há os investimentos públicos, que podem ser influenciados pelos governos e em que os governos podem dizer: eu quero dar prioridade a esta área da ciência e não àquela, mas também há muito investimento privado. E no mundo, a maior parte do investimento que é feito, que faz mover a ciência, é privado, não é público. Portanto, eu acho que não devemos ficar demasiado preocupados com as influências que os governos podem ter nos investimentos. E acha que é o caminho em Portugal, esse investimento privado da ciência, que vai ser o grosso do investimento? Bom, em diferentes países a proporção entre investimento privado e público é extremamente variável. Em Portugal nós estamos mais ou menos perto da média europeia, em que não é propriamente metade, mas é quase metade de investimento público e privado. Claro que o investimento privado tende sempre a serem, é mais fácil ter uma maior quantidade em termos de montante de investimento privado, mas os investimentos privados não são completamente livres. Os investidores decidem onde é que querem investir. Por exemplo, neste momento estamos a chegar a uma situação completamente inédita, que é metade de todo o investimento em startups em todo o mundo está investido em 2 empresas de inteligência artificial americanas. Portanto, estamos a afunilar, como nunca fizemos antes, as prioridades que estamos a dar ao futuro. Mas os governos também podem moldar
esses canais em que o investimento privado acontece, não é? Porque se um governo der mais possibilidades a uma empresa, der mais benefícios fiscais a uma empresa, se ela investir em determinada área do que numa outra área, isso também é condicionado, portanto, esse caminho é condicionado pelas opções de cada governo. Sim, mas depende das grandes políticas nos vários países. Por exemplo, se pensarmos em políticas na China ou nos Estados Unidos, elas são completamente diferentes. Certo. Se pensarmos em Portugal, nós estamos aqui numa situação muito mais pequenina. Certo, mas ainda assim muito mais pequenino, é ao nosso tamanho. Aquilo que ia perguntar era se aprendemos alguma coisa, falámos na pandemia, aprendemos alguma coisa com a pandemia, com aquilo que nos faltava nessa altura e em que se falou em 2020 de temos que ter mais investimentos em áreas de investigação e desenvolvimento e áreas científicas. Nestes 5 anos daí para cá, nestes 6 anos daí para cá, consegue ver que foi feito de facto esse caminho em áreas em que éramos absolutamente deficitários? Em Portugal nós temos tido um crescimento bastante sustentado do ponto de vista público, de percentagem do produto interno bruto dedicado à ciência. Nós temos tido um crescimento sustentado ao longo do tempo, que tem vindo a crescer de uma forma paulatina, não são crescimentos abruptos, só teve uma interrupção no período da nossa grande crise do endividamento, aí todos os investimentos públicos desceram, mas depois já ultrapassámos o nível antes da crise. Portanto, eu diria que em Portugal eu não tenho dúvida que todos os governos reconhecem a importância da ciência, só que o esforço que se pode dar à ciência é sempre relativamente pequeno. Nós estamos a tentar aproximar da meta dos 2%, estamos a ir nesse caminho. E acha que essa meta dos 2%, por exemplo, é também a meta que temos que cumprir em termos de investimento em defesa? Aquilo que lhe pergunto é, consegue ver um empenho tão grande na ciência, para chegar a esses 2% da ciência, como há para chegar aos 2% na defesa? Eu vejo como uma grande oportunidade para a ciência em Portugal, para a ciência e para a tecnologia, esta necessidade forçada, imposta, de investir mais em defesa, porque grande parte da inovação em defesa é baseada em ciência e, portanto, eu vejo isto como uma oportunidade de alavancar também a ciência por arrastamento. A ciência por arrastamento, nem mais. Na campanha presidencial salientou António José Seguro como um construtor de consensos, como um promotor de diálogo. Bem, sei que temos poucos meses de mandato do Presidente da República, mas acha que António José Seguro tem conseguido dar essa cola e que tem conseguido ser essa cola, mesmo tendo em conta um deslaçar que é visível e uma polarização da cena política? Relativamente à ciência, o que os meus colegas todos me dizem é, então... Queriam ver resultados de um dia para o outro. Então, quando é que nós vemos o Presidente da Ciência? É algo que está a ser trabalhado em back-office. Eu tenho tido várias reuniões no Palácio e, portanto, eu espero em breve podermos começar realmente a ver o Presidente da Ciência em ação. E em que áreas, por exemplo? Não quero que me revele aquilo que anda a fazer, mas quer ser um bocadinho mais concreta? O que eu gostaria mesmo era que o António José Seguro fosse o Presidente da Ciência outra vez de uma forma transversal, nesta perspectiva de que a ciência é a nossa esperança para resolver praticamente todos os problemas da sociedade. O Presidente da República promoveu um pacto para a saúde. Podemos ver um pacto para a ciência, a breve trecho? É nesse sentido que eu penso que a ciência talvez não precise de um pacto, porque não há grandes divergências
entre os intervenientes. O que eu penso então, o que é que precisa? Precisa de tal mais visibilidade, precisa que a sociedade perceba para que é que a ciência serve. Esta mensagem que eu estou aqui a tentar passar, de que é consciência que nós vamos mitigar os problemas das alterações climáticas, é consciência que nós vamos ter melhor saúde, é consciência que nós vamos ter uma melhor defesa e uma maior autonomia em termos de soberania. É esta mensagem que eu gostaria de passar. E isso inclui, por exemplo, também lidar com a inteligência artificial, a ciência e a inteligência artificial, preocupa também isso? A inteligência artificial é uma ferramenta que vai entrar em todas as atividades, incluindo a atividade científica. A atividade científica vai ficar muito mais acelerada, já está a ser muito mais acelerada, porque nós temos computadores trabalhar por nós e que trabalham mais rapidamente do que ter equipas de cientistas. E, portanto, a inteligência artificial vai fazer parte da nossa vida, de uma forma transversal em todas as profissões, na maneira como nós nos comportamos e lidamos com as nossas realidades do dia-a-dia. Da mesma maneira como os telemóveis entraram na nossa vida, a inteligência, recorrer a inteligência artificial vai ser parte da nossa vida. E como cientista, não sente um certo receio de ser ultrapassada pela inteligência artificial? Não, de modo nenhum. A inteligência artificial é revolucionária e os cientistas adoram revoluções. Agora, o grande desafio é como usar a inteligência artificial para fazer mais descobertas científicas. Estar à frente da inteligência artificial. Claro. Usá-la. Sim, usá-la. E não ser usado. E não ser o usado. cientista não ser usado. Já que foram os cientistas que também a inventaram, não é? Portanto, temos que estão nisso. a construí-la e todas as ferramentas que vão sendo desenvolvidas, todas as aplicações são feitas por cientistas ou qualquer pessoa que se comece a interessar pelo tema. Porque este é outro aspecto muito importante, é que a inteligência artificial está a permitir a uma pessoa que não tem necessariamente uma formação científica começar a programar muito rapidamente e começar a fazer algoritmos novos com determinados propósitos que foi ideia daquela pessoa. Portanto, eu acho que a inteligência artificial está também a revolucionar muito o método como nós educamos as novas gerações e preparamos as novas gerações. E por isso, quando fala num pacto, eu diria que se calhar, mais do que pôr os cientistas a falarem uníssono, que eu acho que não é muito necessário em Portugal, mas repensar o ensino, quer secundário, mas sobretudo universitário, eu penso que é um grande desafio que nós vamos enfrentar. Esta semana, esta quinta-feira, vamos ter o debate do Estado da Nação. Gostava de ter o seu ponto de vista, uma cientista, sobre o Estado da Nação. Como é que descreve o ambiente político que se vive? Qual é que é o Estado da Nação? Peço desculpa pelo clichê. Bom, eu não sou a pessoa certa porque eu não acompanho os problemas diários dos problemas políticos. O que eu sinto em geral é que Portugal tem mudado pouco. Nós temos sido muito conservadores e têm passado governos que dizem é preciso reformar, é preciso mudar e depois muda-se só um bocadinho. Não são governos reformistas. Eu entendo que é difícil ser um governo reformista, mas eu também vejo isso na universidade. A universidade também diz há muitas coisas que não estão bem e depois chega-se ao fim de mais um ano e não mudou quase nada. E, portanto, eu vejo que as instituições têm muita dificuldade em evoluir. E a que é que atribui isso? Talvez seja a própria estrutura de uma instituição que gera um edifício com um certo lastro, com uma certa inércia
que se torna difícil de mudar. Mas isso agora já estou a entrar em campos que não são meus e que não gostava de ver. E na ciência, como é que se vive esse estado da nação? Na ciência não se tem notado grandes diferenças, ou seja, o impacto das decisões políticas na ciência em Portugal tem estado mais ou menos estável nos últimos anos. E, portanto, não... E como é que viu esta reestruturação na questão da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia? Estamos com muita esperança, porque neste momento ainda não vimos como é que a nova agência funciona, só vimos que foi reestruturado. A reestruturação era absolutamente crítica, porque a FCT foi feita numa época com determinados objetivos, essa época mudou e, portanto, lá está. E a FCT não acompanhou. E a FCT não evoluiu, a FCT tinha que acompanhar. Portanto, havia... E o que é que espera agora, então? Espero uma estrutura mais flexível, mais próxima das necessidades dos tempos modernos, mais rápida a reagir e que à comunidade científica, nos dê aquela calma, aquela estabilidade que todos precisamos, que é saber que as fontes de financiamento estão lá, quais são os prazos para concorrermos ao financiamento, que há concursos nesta época do ano. Portanto, a comunidade científica tem que saber com o que é que conta para se preparar para os concursos, porque toda a distribuição de financiamento na ciência é feita com base em desempenho, em provas de desempenho, mas nós temos que saber quando é que há concursos para nos prepararmos para eles e saber as regras. Portanto, a comunidade científica precisa de estabilidade E precisa também, por exemplo, de vínculos mais formais para que a investigação não ande ao sabor dos projetos, mas haja uma profissionalização da investigação? Isso já tem mais que ver com a organização das carreiras dentro das instituições científicas. E é preciso mudar alguma coisa também aí? Há sempre mudanças que são necessárias fazer. Esse é um daqueles aspectos mais politizados dentro da ciência. Eu acho que é difícil estar-lo a discutir fora do contexto das várias estruturas científicas que existem no país. Este problema da classificação dos exames nacionais, bem sei que é ir um bocadinho além daquela que é a sua área. Mas este problema no ensino do secundário, há bocado estávamos a falar sobre isso também, choca como cientista e como investigadora esta polémica? Ou é tudo a espuma dos dias e como cientista relativiza um bocadinho a coisa? Ora, primeiro, esta digitalização tinha que acontecer. E por causa do tal lastro das instituições, cada vez que há uma mudança, ou se resiste a fazer a mudança, ou quando se faz a mudança é inevitável que aconteçam acidentes. E, portanto, eu tendo a relativizar. Claro que nós não podemos deixar nenhum aluno prejudicado, nenhuma família prejudicada, não pode haver exames mal classificados, tem que se resolver esses problemas todos. Mas isto tinha que acontecer. Esta passagem ao mundo digital tinha... É uma dor de crescimento. Eu acho que é uma dor de crescimento. Podia ter sido melhor preparada, provavelmente sim, mas faz parte, quando há mudanças, há sempre coisas que não funcionam. Talvez precisasse de mais método científico, no sentido de mais testagem. Mais experiência. E isso também é difícil, porque só quando se faz a experiência no mundo real é que surgem problemas que se calhar não se tinham conseguido prever nos modelos de preparação. Mas eu não estou por dentro da logística, portanto não posso estar a comentar. Então vamos entrar na sua área.
trabalha com células e já ouvi dizer numa entrevista que o envelhecimento é reversível. Exatamente. E socialmente não é muito difícil para efeitos de políticas públicas, ou a ciência não se compadece com isso? Ou seja, eu vou concretizar aquilo que lhe estou a dizer. Como é que combinamos uma população que está cada vez mais envelhecida e com mais tempo de vida com uma segurança social que pode entrar em colapso? Entramos aqui num paradoxo, não foi? Vamos por partes. Quando eu digo que o envelhecimento é reversível, o que nós na ciência demonstramos é que o envelhecimento de uma célula é reversível. Se é possível reverter o envelhecimento de um organismo, não sabemos. Sabemos que há intervenções que conseguem atrasar o envelhecimento. Também sabemos que o tempo de vida humana ainda não foi alterado. Nós temos muita tendência a dizer que cada vez se vive mais tempo. Mas, na realidade, quando vamos olhar para os registros das pessoas que viveram mais tempo, não há pessoas a ultrapassar os 115, 118 anos. Ou seja, o que nós estamos a fazer é a democratizar o chegar a idades muito avançadas. A média está a crescer, está a aumentar. A média está a aumentar. Mas atenção, é que em vários países essa tendência de ter mais pessoas a chegar a idades mais avançadas começou a estabilizar. E há modelos que prevêem que vai começar a crescer. Porquê? Porque nós, com a vida que estamos a levar e com todas as exposições a que estamos sujeitos, estamos a ter mais problemas. A ideia de que a medicina, que o progresso da ciência vai resolver todos os problemas de saúde, tenta ir resolvendo os problemas que surgem, mas nós temos, por outro lado, a nossa própria intervenção, a nossa própria maneira como vivemos, está a criar-nos novos problemas de saúde. E depois um outro grande problema, que é o acesso a estas intervenções que nós sabemos que reduzem que atrasam o envelhecimento, que são extremamente assimétricas. Nós, na nossa sociedade, estamos a promover todos os dias comportamentos que vão causar doenças. Quando nós permitimos que a população fume, que a população consuma comidas extremamente ricas em açúcar. Que use copos de plástico. Que utilize comidas ultraprocessadas, porque são as mais baratas. Nós próprios, sociedade, estamos a promover uma sociedade pouco saudável. Portanto, estamos com esta dicotomia. Eu penso que será mais relevante do que pensar só no problema da segurança social e da sustentabilidade da segurança social. Isso é um problema, é relativo em relação ao problema maior. Foi muito importante a sua descoberta de uma estrutura dentro do núcleo da célula até então desconhecida. Isto foi no início deste milénio, não é? Em que é que esse avanço se materializou de então para cá? O que é que nós conseguimos ver hoje em dia de avanço nessa ciência, nessa evolução, que é palpável? Eu trabalho com a regulação da expressão dos genes dentro das células humanas. E nós estamos constantemente, em ciência, cada descoberta é mais um degrau que sobe numa escada. E o que é muito interessante é quando chegamos a um patamar em que todos os degraus que já foram subidos permitem fazer uma intervenção realmente transformadora. É muito difícil para um cientista individual fazer essa transformação. Mas eu, como todos os meus colegas, sentimos uma grande recompensa em termos contribuído para mais um degrau.
qual é o patamar, para responder concretamente à sua pergunta, qual é o patamar que foi atingido pelos cientistas que trabalham em genes e expressão genética, que se tornou revolucionário e que está a mudar as nossas vidas? É a edição dos genes. É a nossa capacidade de alterar a composição dos nossos próprios genes. Eliminar possíveis tendências de doenças, por exemplo. Ou fazer aquilo que é um mito e um grande medo, que é melhorar... Criar o ser ideal. Criar o ser ideal, melhorar a espécie humana. Ou seja, é completamente proibido fazer isto do ponto de vista ético e regulamentar, mas a tecnologia existe. Se eu quisesse fazer um super atleta, eu sei qual é o gene que ia alterar para que uma pessoa um bebê nascesse com maior capacidade atlética, por exemplo. E até quando é que se conseguem segurar essas barreiras éticas? Ora, essa vai ser uma questão muito interessante e, por exemplo, nos Estados Unidos já há uma jovem que conseguiu investimento privado para fazer uma empresa exatamente para fazer edição de embriões humanos. E ela diz, sim, hoje é proibido, mas eu tenho a certeza que daqui a uns anos essas barreiras éticas vão ser ultrapassadas. Porque quais são as barreiras éticas? É que ainda os riscos ainda são mais... ainda há mais riscos do que propriamente benefícios. E, portanto, enquanto houver mais riscos, não é permitido fazer. Depois há a questão ética de: será aceitável nós mudarmos um ser humano só para ficar com características físicas melhores? Ou será só aceitável nós evitarmos que nasça um ser humano com uma doença? Mas isso agora já são questões meramente éticas e não... E consegue responder técnicas. a essas questões? Essas questões vão ter que ser respondidas de modos diferentes por diferentes pessoas, por diferentes culturas, por diferentes religiões. Mas a verdade é que esse é o seu trabalho, esse é o seu... e é isso que dedica à sua vida, portanto... Trabalha com as regras que tem neste momento. Isso, é assim, eu para mim, repare, para mim é muito importante perceber como a célula funciona e a partir do momento em que eu consigo perceber como a célula funciona, também é muito reconfortante nós perturbarmos a célula e alterarmos a célula. Eu só trabalho com células, não trabalho com embriões e, portanto, a questão que me coloca, se eu alguma vez faria um embrião alterado de forma a ter um ser perfeito? Uma super pessoa. Uma super pessoa, eu teria que pensar muito, eu não estaria de maneira nenhuma confortável com a ideia. Agora, trabalhar com células e demonstrar que é possível alterar as células, sobretudo num âmbito de evitar doença, esse é mesmo o meu trabalho em que eu dedico mais toda a minha energia, que é realmente sermos capazes de corrigir aquilo que pode levar à doença. Se nós no extremo pensarmos que um ser perfeito será um ser também que pode ter menos susceptibilidade à doença, começamos a entrar num dilema, não é? Num dilema. Já tive outro momento tão eureka como aquele que teve ao microscópio? Sabe que na ciência, e no meu caso concreto, eu sinto muitos momentos eureka. Quando eu estou muito focada num problema, porque os cientistas estão sempre a testar ideias. E quando eu estou a testar uma ideia e, sobretudo, quando vem um resultado completamente inesperado e eu consigo
fazer sentido desse resultado inesperado, para mim é um momento eureka. Eu neste momento, antes de vir para aqui, estava exatamente nestes dias, estamos exatamente a passar por um desses momentos no laboratório, porque tivemos uma série de resultados e agora, quando estamos a interpretá-los, as coisas estão todas a fazer sentido de uma forma que nós não tínhamos imaginado antes. É a grande... É aquilo que faz o ser cientista tão fascinante. São estes momentos. Estamos quase a terminar esta entrevista, esta conversa. Já tivemos uma cientista e uma investigadora de renome, Elvira Fortunato, como ministra. O seu contributo político como cientista acaba aqui, como conselheira de Estado, ou daqui a uns tempos poderia aceitar, pelo menos ponderar um outro convite para as políticas públicas? Muito sinceramente, não faço a mínima ideia. Se nós tivéssemos estado a fazer esta conversa há um ano atrás e se me tivesse perguntado se eu alguma vez iria participar numa campanha eleitoral, eu diria, nunca pensei nisso, acho que isso está completamente fora do meu percurso. Portanto, eu sou muito aberta. Cada dia é um dia, não sei quais são as oportunidades que me vão surgir amanhã e, portanto, eu não tomo decisões hoje sobre o futuro. Agradeço Maria do Carmo Fonseca, foi a nossa convidada neste Hora da Verdade. Agradecemos mesmo esta boa conversa neste quase final de edições do Hora da Verdade. É médica, é cientista, investigadora, foi Prémio Pessoa 2010, é também, hoje em dia, conselheira de Estado do Presidente da República, António José Seguro. Esta conversa teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Gonçalo Costa. Regressamos na próxima semana.